galera, eu sou a Paola do Livros e Fuxicos e hoje eu vim falar pra vocês de um livro que me surpreendeu muito nesses últimos meses. É o Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes. Muitos de vocês já leram, vários me indicaram aqui no canal, muitos já ouviram falar da autora, da história ou da adaptação literária que está sendo gravada e que logo vai estrear nos cinemas. É fato que essa história é uma febre mundial, muitos são loucamente apaixonados por ela e exatamente por isso eu tentei evitar ao máximo ler esse livro. Eu adiei muito, protelei, muitas vezes comecei e não consegui me apegar na leitura e foi muito gostoso ter lido ela agora esse mês e ter realmente me apaixonado e compreendido toda a mensagem que a autora quis passar através desse livro. E eu acho que é por isso que eu quis gravar esse livro. A minha pretensão não é fazer uma resenha, não é falar aqui as minúcias da narrativa ou até da história, muito pelo contrário, é mais conversar com vocês sobre o quão impactante foi essa história. Gente, nada do que eu esperava aconteceu aqui. E é engraçado porque eu já tinha visto resenhas, vários comentários, eu já estava preparada para chorar um monte, para terminar o livro com meu coração em frangalhos, mas não foi isso. Pra mim não foi assim. E eu acho que exatamente por isso eu fiquei tão surpresa com a autora. Bom, pra quem ainda não sabe, pra quem aí tá numa bolha literária, que nunca ouviu falar desse livro, ele vai contar a história da Lo. Ela tem 26 anos, tá num relacionamento amoroso meio complicado, ela não se sente completamente segura ou totalmente amada. Ela não fez faculdade, se sente presa na cidade pequenininha onde ela nasceu, onde foi criada pelos pais. Ela estudou ali, cresceu ali, amadureceu ali, nunca quis sair daquele lugar. Até por isso ela não se inscreveu para uma faculdade. Ela é muito insegura, carrega muitos medos, ela tem muito medo de arriscar, de viver, de ir além daquilo que ela já conhece. Então ela segue sempre uma rotina. Isso também reflete na sua forma de agir no trabalho, nos seus relacionamentos. Tudo na vida dela é muito previsível porque ela gosta de se sentir segura, ela não gosta de arriscar. Então assim, ela é uma personagem meio complicada, a autora aborda, além da personalidade da Lo, o fato dela ter uma família muito grande, deles estarem passando por um problema financeiro, por dependerem das filhas, uma mais nova que é mãe solteira e a mais velha que precisa ajudar a sustentar a casa. A autora usa tudo isso para unir a protagonista, a Lo, com o Will, que é o nosso protagonista masculino do livro. O Will ele sofreu um acidente há pouco tempo, tá tetraplégico, e isso mudou completamente a rotina dele. Ele era um homem ativo, sempre foi muito bonito, rico, bem-sucedido, ele fazia parte daquela nata da sociedade, ele gostava de viver, era aventureiro, sempre queria conhecer coisas novas, regiões novas, tinha namoradas lindas, ele era um homem com a vida perfeita que ele sempre sonhou. Ele batalhou muito por isso, é claro, mas a vida dele era incrível, até ele sofreu um acidente e acabar numa cadeira de rodas. E aí, tudo que ele tinha é como se ele perdesse de um dia para o outro, e ele vai entrando numa bolha de depressão, vai se escondendo do mundo, se afastando das pessoas, exatamente por saber que, no caso dele, não tem reversão. Ele nunca vai voltar a andar, ele nunca vai ter a vida que ele tinha antes, isso para ele é inadmissível. Então a autora une dois personagens muito diferentes, de mundos diferentes. Primeiro economicamente, porque o Will tem uma vida muito boa, ele é rico, a família dele é rico, e a Lo não, ela precisa ajudar a família em casa, ela tem problemas financeiros. Também de expectativas de vida. Tudo que o Will queria era conhecer o mundo, ele já viajou para vários lugares, e a Lo não se imagina vendo isso, ela não se imagina arriscando, saindo daquela sua zona de conforto. E ela tem o que ele queria ter, ela é jovem, ela tem a liberdade de poder andar, de poder ir para qualquer lugar, exatamente o que o Will não tem. Então quando eles são postos juntos, são postos em um mesmo ambiente, vão ter que aprender a conviver um com o outro, eles vão aprender muito, muito mesmo. E o mais forte de tudo é porque o Will ele não sente nada para a vida do futuro dele, ele não vê perspectiva de dias diferentes, de dias melhores, de dias sorridentes, e a Lo vai trazer isso para a vida dele. Então é muito bacana, ela vai trabalhar como cuidadora, ela precisa de um emprego que pague bem, e essa convivência entre os dois vai mudar muito os personagens. Mas o que eu quero focar aqui, o que eu quero dizer pra vocês que foi a grande surpresa, é que a história não está
completamente direcionada para o romance, como eu achei que estaria. Para mim sempre foi muito óbvio que a Lo e o Will iriam se apaixonar, e que aí toda a depressão dele, toda a dificuldade que ele sente por ser tetraplégico, por ter mudado drasticamente a vida, seria curado aos poucos pela presença da Lo. Vocês sabem disso, eu tenho certeza que só de eu ter falado a história, vocês também criaram essas expectativas, vocês também esperaram que o livro fosse sobre isso. Mas, gente, não! Vocês não têm ideia de tantos comentários que eu li sobre o livro, falando exatamente que ele era sobre isso, mas não é só isso, o foco não está nisso. Como diz o título, a obra é como eu era antes de você. Então ela vai contar toda a trajetória da Lo e como ela mudou a partir de conhecer o Will. E foi isso que me transformou, assim, que fez com que eu amasse completamente esse livro, porque ele vai focar na história da protagonista, em como a protagonista vai mudar ao conhecer o Will. Junto com ela, nós também mudamos. Então a primeira coisa, assim, muito bacana da história é ela falar sobre cadeira de rodas, sobre a perspectiva social. Primeiro, quando uma pessoa sofre um acidente e começa a depender de uma cadeira de rodas, as pessoas ao redor dela começam a tratá-la de uma forma diferente. E pode parecer que não, mas a nossa tendência é essa. A gente não sabe como falar com a pessoa, como lidar. Se a gente agacha, se a gente olha na direção dos olhos da pessoa, como a gente cumprimenta ela, como a gente vai, para onde a gente vai levar ela. São detalhes tão pequenininhos que na nossa rotina é tão comum e que quando nós vivemos com uma pessoa na cadeira de rodas, tornam-se muito evidentes. Você chegar para cumprimentar o tetraplégico dando a mão, não tem como, mas é um ato normal de muitos de nós e que, claro, acaba magoando a pessoa que está do outro lado. Então o Will faz com que a Lo perceba esses pequenos gestos, a forma como a gente trata as pessoas que estão ao nosso redor, com aquelas pessoas que têm que são diferentes de nós, e a gente não sabe lidar com essas diferenças. No caso do Will, a cadeira de rodas, então é muito forte isso. Outro aspecto incrível que também promove uma mudança na protagonista e em nós também, a gente perceber a mobilidade da nossa sociedade. Mobilidade eu digo no sentido físico, de construção. As nossas calçadas, elas são totalmente esburacadas, raízes de árvores saindo, o trânsito, as pessoas estacionam em vagas preferenciais para cadeirantes, estacionam em frente daquelas rampas de acesso para cadeirante. Será que a gente não tem noção de como fazer isso, de como esses pequenos detalhes podem atrapalhar tanto a vida de uma pessoa que depende disso? Ônibus parar para cadeirante, muitos reclamam, mas vai demorar. Gente, essas pessoas dependem disso, elas dependem da mobilidade para que a vida delas fique mais fácil, para que elas não sejam constantemente lembradas que elas estão numa condição diferente, que elas estão sendo prejudicadas de certa forma para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Então a Lo aprende com isso, ela aprende porque ela vai precisar cuidar do Will, ela vai precisar que todos os detalhes estejam perfeitamente certos, estejam pensados para que tudo aconteça de uma forma que deixe ele mais feliz e não mais deprimido. E aí, além disso, tem como a personalidade do Will vai mudar a nossa protagonista. Ela tem muito medo, ela tem um motivo por trás desse medo, algo que eu nunca imaginei que a autora iria abordar. Eu acho muito difícil que algum leitor tenha imaginado que o verdadeiro drama da história não esteja no Will, que é quem sofreu um grande trauma, mas sim a Lo, que também passou por uma coisa muito difícil. Então é muito bonito ver como ele vai fazer com que ela fale sobre isso pela primeira vez, ela aprende a superar esses traumas e com que ela comece a pensar no futuro, pensar em possibilidades de voltar a estudar, de se inscrever para uma faculdade, de conhecer países diferentes, de conhecer arte, de uma primeira vez no museu, num concerto. Então é incrível, é realmente o foco da história está como o Will vai mudar essa protagonista e eu amei cada detalhe disso. Eu amei como ele muda ela e como ele me mudou também como leitora, como ele fez eu abrir os olhos para várias outras coisas. É claro que além dessa narrativa dramática, que vai envolver os dois mundos, que vai unir esses personagens e que vai nos ensinar bastante coisa, também tem um romance, que é a parte mais previsível da história. Esse
O romance é construído de uma forma muito divertida, os dois vão se tornar amigos, confidentes antes de qualquer coisa, mas o fato é que a obra ela não é em nenhum momento falsa. Ela não é romanticamente perfeita, ela não é feita para ser como um conto de fadas, e ela vai realmente chocar o leitor porque ela não quer terminar com um final feliz, ela quer terminar com um final digno da proposta do livro. Quem não leu porque ainda tem medo, ainda tem receio desse final dramático da autora, eu tô aqui para dizer para vocês que o final é triste sim, que ele vai arrancar lágrimas, mas que ele não faz a gente chorar ou emocionar tanto quanto o crescimento dessa protagonista. A maioria das minhas lágrimas, realmente, o choro que esse livro gerou foi por causa da Lo. Foi de tristeza ao saber o trauma que ela passou, e foi de felicidade ao ver como ela vai superar isso. Então é muito lindo, e realmente eu acho que todos nós merecíamos conhecer um Will, uma pessoa que muda a nossa vida da mesma forma que a Lo teve a sua vida modificada. Outra coisa bacana que talvez muitos de vocês não saibam é que essa história vai ter uma continuação. Agora em setembro a autora vai publicar o livro Depois de Você, exatamente para enfatizar o fato de que a história foca na Lo e nos aprendizados que o Will trouxe para a vida dela. Então é uma história bem bacana e que tem muita riqueza, muito aprendizado, e que eu acho que no momento certo ele pode tocar o leitor de uma forma muito especial, assim como aconteceu comigo. Espero que vocês tenham gostado dessa discussão. Digam pra mim nos comentários se vocês já leram, o que vocês acham desse livro, e me indiquem mais livros da JoJo. Eu tô muito ansiosa pra ler mais. Até agora eu só li um mais um e também me apaixonei. Quero saber agora qual é o próximo que eu devo ler. Espero que vocês tenham gostado. Pra quem gostou, não esquece de dar um joinha. E pra quem gostou mais ainda, se inscreve pra sempre receber os vídeos novos do canal. Beijo, galera. Até mais. Tchau!